Carta de Judas. Diz assim, ó. Tem apenas um capítulo, uma cartinha pequena, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade,
poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, aqui nós estamos na sua presença, cultuando ao Senhor. Obrigado por esta oportunidade que nós temos. Fala conosco, a tua palavra será pregada e nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos ouvir aquilo que a tua palavra nos ensina, aquilo que a tua palavra tem a dizer a nós. Portanto, fala aos nossos corações, nós carecemos de ouvir a sua voz. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, é uma carta pequena, tanto é que nós a lemos em 3, 4 minutos. É uma carta importante. Não é por ser pequena que ela deixa de ser importante. É uma carta muito importante, escrita por um homem chamado Judas. Logicamente, não é Judas aquele que traiu Jesus, aquele chamado de Judas Iscariotes. Esse Judas aqui, ele se intitula como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O mesmo Tiago que escreve a carta de Tiago. Tanto Tiago quanto Judas eram meio-irmãos de Jesus. Eles eram cristãos, crentes, pessoas que conheceram a Jesus e que aprenderam a amar a Jesus e se tornaram líderes no primeiro século, no meio da igreja primitiva. E inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram cartas. A carta de Tiago é pequena, tem 5 capítulos. A carta de Judas é menor ainda, tem 1 capítulo. E eu quero meditar com vocês a partir do versículo 17 até o versículo 23. Mas lá no versículo 3, Judas disse que sentou para escrever e tinha em mente alguma coisa para escrever. Mas de repente o propósito foi mudado. Olha o que diz o versículo 3, acompanhem comigo. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Ele queria escrever sobre a salvação compartilhada, a salvação que ele tinha, salvação que aquela igreja que estava recebendo a carta tinha, salvação que todos aqueles que creem em Jesus têm. Esse era o desejo do coração dele, mas ele sentiu que era necessário escrever sobre a batalha na fé. Ele diz assim: insistir que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Então, um propósito é aquilo que ele tinha no coração. Mas Deus o levou, o direcionou para falar sobre outro assunto. A época em que esse homem viveu foi uma época de grande apostasia espiritual, foi uma época de muita frieza espiritual. Ele viveu um pouco depois da metade do século I, na década de 60, e foi um tempo de muita perseguição. A igreja primitiva sofreu muito com os imperadores que eram carrascos, que autorizavam, que financiavam, que decretavam perseguição contra os cristãos. E muitos cristãos morreram, muitos cristãos ficaram sem seus familiares, enfim, sofreram profundamente. E foi um período não apenas do crescimento do evangelho, mas também de esfriamento em algum sentido. As pessoas foram se afastando de Deus, os cristãos foram se esfriando na fé, eles foram se esquecendo da fé. Por quê? Porque falsos líderes começaram a fazer parte das comunidades cristãs. Aqui Judas fala de homens que não tinham compromisso com Deus, que não tinham compromisso com o evangelho, e que eram ímpios, e que conduziam as pessoas para práticas ímpias, para uma vida ímpia. Se você prestou atenção na leitura, você vê que ele está falando que esses homens vão receber juízo de Deus, da mesma forma que os anjos desobedientes foram julgados. Judas disse que eles se enveredaram pelo caminho de Caim, caíram no mesmo erro de Balaão. Judas diz que eles são como ondas, são como rochas submersas, são como ondas bravas que trazem, que espumam suas próprias vergonhas. Judas diz que eles são como estrelas errantes, diz que eles são como árvores sem fruto, enfim, ele está falando de pessoas que têm uma aparência, mas, na verdade, elas estão negando o evangelho que elas creem, estão negando o evangelho que elas professam. Uma onda, uma rocha submersa é muito perigosa. O navegante não a vê, e qualquer momento ele pode bater ali o barco nela e
De repente é sua ruína. Uma nuvem que vem é perigosa, né? Perigosa não é enganosa. O céu fica preto e de repente você fala assim, vai cair um pé d'água. E o vento vem e leva a nuvem embora e não caiu pé d'água nenhum. Era uma nuvem sem água. É disso que Judas está falando desses homens, desses líderes. Olha o que diz o versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Por que Judas, então, vai falar sobre a batalha que os crentes devem lutar ao longo da fé? Exatamente porque no meio da comunidade cristã, existem pessoas que se dizem cristãs, mas ainda não são cristãs verdadeiramente. E elas conduzem os outros por caminhos tortuosos. Elas conduzem os outros por caminhos que não agradam a Deus. Então, a partir do versículo 17, Judas faz algumas advertências que são fundamentais também para a nossa vida hoje. O versículo 17 diz assim: todavia, amados, aqui ele muda a tonalidade da carta. Ele estava descrevendo como são esses homens ímpios, que vivem impiamente, conduzindo as pessoas para uma vida de impiedade. Parece redundância, mas se você percebeu, o versículo 15 fala disso 3 vezes. São homens ímpios que vivem na impiedade, conduzindo as pessoas por uma vida ímpia. O autor faz questão de repetir as 3 palavras, sendo que ele poderia ter dito uma única vez, mas ele enfatiza. Ele está mostrando que é uma realidade, é uma ênfase que existe naquela situação que ele está descrevendo. Então, no versículo 17, ele vai falar de outra coisa, de como a igreja deve reagir diante daquela realidade em que ela está inserida. E o versículo 17 diz: amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. O que aquele povo precisava reter na mente, guardar no coração? Eles deveriam se lembrar do ensino dos apóstolos de Jesus Cristo. Muito simples isso. Judas está dizendo, vocês estão vivendo nessa sociedade terrível. A condição espiritual da igreja onde vocês estão, o mundo em que vocês estão inseridos, está tenebroso. Existe esfriamento espiritual, existe frieza espiritual, existe pessoas que se afastam de Deus. O que vocês devem fazer numa época dessa? Judas diz, lembrem-se do ensino dos apóstolos de Jesus Cristo. Por que lembrar do ensino dos apóstolos, irmãos? Porque o ensino dos apóstolos é o ensino do próprio Cristo. Tanto é que ele diz que os apóstolos pertencem a quem? A Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 2, 3 e 4, alguns meses atrás nós ouvimos uma série de pregações naqueles textos. O próprio Deus é claro em dizer que a igreja é dele e que o líder da igreja é dele, que todas as coisas são dele. Tem uma linguagem específica em Apocalipse, o castiçal, o candeeiro, mas ele estava falando da liderança e estava falando da igreja. Aqui Judas está falando da mesma coisa em outro contexto. Judas está dizendo que a igreja que estava recebendo essa carta que ele escreve não poderia se esquecer do ensino dos apóstolos. Apóstolos que eram apóstolos de Jesus. Quando você lê o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, você percebe que Jesus os vocacionou. Jesus chegou para 2 deles e disse assim, deixem a rede e me sigam. Jesus encontrou Mateus sentado fazendo coletoria de impostos, e Jesus falou para ele assim, Mateus, deixe essa vida e me siga. Jesus chamou particularmente
um por um daqueles homens, os 12 apóstolos. Jesus deu para eles autoridade, deu para eles graça, deu para eles poder. Jesus os discipulou, Jesus os mentoreou, Jesus viveu com eles 3 anos e meio. E Jesus os revestiu do Espírito Santo para que eles pudessem pregar o Evangelho. Então eles eram extensão da própria mensagem de Jesus. Tanto é que em João capítulo 17, Jesus diz: eu não estarei no mundo, mas eu rogo por aqueles que ficarão, aqueles que o Senhor me deu. Ele está orando pelos apóstolos, pelos 12 discípulos. E aqui Judas está dizendo: não se esqueçam do ensino dos apóstolos de Jesus Cristo. O que tinha nesse ensino? O que era pregado nesse ensino? Versículo 18: eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma e não têm o Espírito. Os apóstolos tinham dito, quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, Paulo deixa isso muito claro. Paulo diz que nos últimos tempos os homens serão mais amantes de si mesmos. Eles rejeitarão o Espírito, eles rejeitarão tudo que provém de Deus. Os filhos serão desobedientes, haverá rebeldia, haverá isso, haverá aquilo. Paulo falou nos últimos tempos. Judas está retomando isso, está dizendo, os apóstolos já disseram. O próprio Jesus disse para os apóstolos: eu não vim para trazer paz, mas vim para causar divisão. Eu vim para trazer espada. Por minha conta vocês serão perseguidos, caluniados, injuriados. Serão postos em prisões. Mas não temam aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar a alma e aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Não se preocupe quanto ao que vocês terão que dizer naqueles dias, mas o Espírito Santo dirá a vocês aquilo que vocês devem dizer. Jesus tinha dito que a situação não seria fácil. Jesus já tinha ensinado. E os apóstolos deram prosseguimento àquele ensino, dizendo que nos últimos tempos haveriam pessoas que seguiriam seus próprios desejos. E eles causariam, porque seguem a alma pecaminosa e não o Espírito Santo. Eu acredito que isso faz todo sentido para mim e para você hoje. Nós vivemos num tempo também de apostasia, também de esfriamento. E de forma muito similar àquela época, a época desse texto, existem pessoas ímpias que seguem os seus próprios desejos ímpios, que causam divisão no meio da igreja do Senhor, e que não seguem o Espírito, mas seguem as próprias tendências do coração. Em Gálatas, Paulo diz: se você tem o Espírito, viva guiado pelo Espírito. Judas está dizendo que esses homens que causam divisão, que degrinem o nome de Jesus, a mensagem do Evangelho, eles são ímpios. E eles apenas vivem em conformidade com a condição em que eles estão. Eles são ímpios e vivem como ímpios. Então, em tempos de apostasia, nós não podemos nos esquecer disso. Um dos apóstolos chega a dizer que, se fosse possível, até os escolhidos seriam tragados, seriam convencidos. Haveria frieza por conta do aumento da iniquidade. Irmãos, nós vivemos numa época em que tudo isso é muito real. Tudo isso é muito real. E é estranho olhar para um texto como esse, porque ao mesmo tempo em que a gente não deve ficar surpreso por ver essas coisas acontecendo, porque a palavra já disse que elas aconteceriam, ao mesmo tempo nós não podemos nos conformar com essas coisas. É uma mistura de dois sentimentos, de duas reações. Eu sei que isso vai acontecer, mas mesmo que aconteça, eu não devo olhar com tanta naturalidade para isso.
Todo mundo sabe que é mortal e que vai morrer um dia. Mas ninguém aceita isso com tanta leveza. É mais ou menos isso. A gente sabe que essas coisas aconteceriam conforme a palavra predisse. Mas ao mesmo tempo, nós não devemos ficar passivos diante de uma condição como essa. Por quê? Porque Judas está dizendo que cristãos que são salvos por Jesus Cristo devem batalhar pela fé que de uma vez por todas eles receberam do próprio Cristo. Batalhar pela fé envolve nunca se esquecer daquilo que os apóstolos pregaram. Amém? E eu te pergunto, como é que você pode não se esquecer daquilo que os apóstolos pregaram? Você deve conhecer o que os apóstolos pregaram. Porque você só não se esquece daquilo que você pôde conhecer. Por isso é fundamental para o crente, para o cristão. O culto. Vir à igreja, participar do culto. Cantar louvores ao Senhor, ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, orar ao Senhor, ouvir a pregação da palavra do Senhor. Por isso é fundamental, por isso é importante a vida devocional, a leitura bíblica diária. Uma vida de imersão na palavra de Deus, para que nós tenhamos conhecimento daquilo que os apóstolos pregaram, para que, tendo conhecimento, nós não venhamos nos esquecer do que eles disseram que aconteceria no fim dos tempos. Do contrário, se nós não formos capazes de conhecer o ensino dos apóstolos, de nos lembrarmos dos ensinos dos apóstolos, nós não teremos capacidade de diferenciar aquilo que vem de Deus daquilo que não provém de Deus. Você conhece o que é a cor branca? Porque você pode diferenciar o branco do vermelho, do verde, do azul, do roxo, do rosa, do preto. Para conhecer um, você depende do outro. Para que você conheça o evangelho. Melhor dizendo, para que você reconheça o que não é evangelho, você primeiro precisa conhecer o que é o evangelho. E o próprio evangelho denuncia o que não é evangelho. Então, em tempos de calamidade, em tempos de frieza, em tempos de apostasia, nós não podemos nos esquecer daquilo que os apóstolos de Jesus deixaram como ensino para a igreja. Amém? Há uma segunda coisa, está lá no versículo 20. Judas diz assim, ó. Vocês devem se lembrar do ensino dos apóstolos, no versículo 17. No versículo 20 ele diz, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Judas disse que era para aqueles cristãos se edificarem na fé que é santa. E como é que se edifica na fé? Judas disse, orando no Espírito. Fortifique-se na fé. Cresça na fé. Tenha substância na fé. É isso que Judas está dizendo. Construa a sua vida na fé, a partir da fé, em fé. Para suportar a apostasia, para vencer a frieza, para batalhar pela fé, além de se lembrar daquilo que os apóstolos pregaram, daquilo que os apóstolos ensinaram, é preciso também se edificar na fé. É simples, Judas não trouxe nada novo. Judas não descobriu a roda. Ele não inventou nada, ele não criou nada. Ele estava falando de coisas básicas, de coisas simples. Era para que eles se edificarem na fé. Os ímpios não têm o espírito e seguem a tendência do próprio coração, da própria alma, dos próprios desejos. Aqueles que batalham pela fé, se edificam na fé, orando no Espírito. Orando no Espírito. O que significa orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em conformidade com aquilo que Deus quer para nós.
É orar guiado pelo Espírito, sustentado pelo Espírito, em conformidade com aquilo que é do Espírito. Tanto é que o apóstolo Paulo disse que muitas vezes nós não sabemos como orar, e nessas ocasiões o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos, gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo que, Judas está dizendo então que nós precisamos orar no Espírito. Porque o homem carnal não conhece, não entende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual entende as coisas espirituais e por ninguém ele é entendido, diz Paulo lá aos Coríntios, na carta aos Coríntios. Então Judas está dizendo que é para aquele povo edificar-se na fé, uma fé que é santa, é uma fé que é separada, não é uma fé sincrética, não é uma fé mística, não é uma fé qualquer, não é pensamento positivo, não é, fugiu aqui da minha mente a palavra, não é excesso de confiança, de otimismo, mas é fé santíssima, uma fé santa, separada. Santo significa separado. Separado com uma finalidade, orando no Espírito. Isso aqui é importante para nós, irmãos. Tudo é importante para nós, né? Mas isso aqui é muito especial, é muito importante. Porque talvez você se pergunte como é que você pode se edificar na fé. Talvez uma grande questão que ronda, que sonda, que existe no seu coração e na sua mente é o que eu posso fazer para me fortalecer na fé? A criança, quando está sem apetite, eu acho que isso nem existe mais hoje, eu acho que isso era da minha época. Lembra do famoso biotônico, né? Eu nem sei se a criançada toma biotônico. Eu acho que é da minha geração. Acho que eu estou ficando velho. É antes ainda, então eu estou ficando mais velho ainda, Marcos, porque eu tomei biotônico. Tomou, não, vai complicar, vai ficar feio pro meu lado, né? Esse tiozinho falando que tomou biotônico. Tomou também, eu sei. O camarada, quando precisa de sustância, é biotônico, é ovo de pata, né? Um monte de coisa. As irmãs da cabeça branquinha têm várias receitas. Você está precisando aí, converse com elas depois do culto. Irmã Moreira ali deve ter várias para dizer para você, ó, tome isso, aquilo outro. A irmã Cláudia ali, várias delas. O que a gente faz para se edificar na fé? Quando a gente precisa crescer na fé, o que a gente faz? Tem biotônico para a gente tomar? O que a gente faz? Judas está dizendo, orem no Espírito. Orem no Espírito. É uma coisa que não dá para a gente convencer o outro falando, é uma questão de experiência. Eu lembro do tempo em que eu fui para o seminário, eu fiquei no seminário 4 anos, de 2007 a 2010. E passar pelo seminário no sistema internato é uma experiência muito única. É um lugar cheio de contradição. É um lugar onde você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia o tempo todo. E em grande parte do tempo que você passa dentro de um seminário, você sabe que você está perto de Deus, mas a sensação é que você está muito longe dele. Sabia disso? É uma sensação muito engraçada. Muito engraçada. E eu acho que muito necessária. Eu acho que é muito fundamental para alguém experimentar. Principalmente para alguém que será um líder no futuro. Eu posso até ser entendido de forma errada naquilo que eu estou dizendo, mas eu acho muito necessário isso. E quando a gente não vive uma vida na dependência de Deus, em oração, a gente experimenta o que é o decrescer na fé ao invés do crescer na fé. A gente sente na pele o que é isso. A gente experimenta o que é isso. A gente se torna raquítico.
a gente logicamente não deixa de crescer, porque ninguém deixa de crescer. Uma criança que para de se alimentar, ela não vai diminuir na estatura, ela vai deixar de crescer em estatura, é lógico. Ninguém, quando para de se alimentar, perde 5 centímetros, 6. Não. Se está em fase que ainda pode crescer, deixa de crescer. Não perde aquilo que já cresceu. Aquilo que você já cresceu, você já cresceu. Mas você perde aquilo que você poderia crescer. Judas está dizendo que para se edificar na fé, é preciso orar no Espírito. Não é preciso dizer às pessoas, orem por mim. É preciso orar no Espírito. Então, quem é responsável pelo seu crescimento na fé? Sou eu? Você. Quem é responsável pelo seu crescimento na fé? É a igreja onde você congrega? Não, você. Quem é responsável pelo meu crescimento na fé? Sou eu. Sou eu. O crescimento é disposto a mim, é colocado em disposição a mim por Deus. Mas eu o acesso, eu o alcanço com minhas ações. A gente vive entre a cruz e a espada muitas vezes. Muitas vezes a gente crê numa soberania de Deus de forma tão intensa que parece que não resta nada para a gente fazer. Como se Deus fizesse tudo por nós. E de fato a salvação é 100% de Deus, é Deus quem salva, é Deus quem perdoa, é Deus quem redime, é o Espírito Santo quem conserva os crentes na caminhada, é Deus quem faz tudo isso. Mas quem lê a Bíblia é você, quem ora é você, quem jejua é você, quem vem à igreja é você, consegue entender? Tudo aquilo que Deus faz, é Ele quem faz, mas tem coisas que é você que faz. O que a gente faz então para se edificar na fé? Devemos orar no Espírito. E orar no Espírito é uma coisa maravilhosa, porque o Espírito nunca nos leva a orar de uma forma que Deus não requer. O Espírito Santo é Deus, ele não entra em confusão com ele mesmo. O Espírito Santo, quando você ora no Espírito Santo, ele não orienta você a pedir para Deus coisas que Deus não quer dar para você. Ele não orienta você a viver de forma contrária ao que Deus espera de você. Ele põe você em harmonia com ele mesmo, porque ele é Deus. Então, orar no Espírito é a forma mais correta de orar. É a maneira bíblica de orar. Porque Deus é Espírito e aqueles que precisam, aqueles que querem adorá-lo, precisam adorá-lo em Espírito. Então, em situações como a que a gente vive, em tempos de apostasia, nós não podemos deixar de orar, irmãos. Ou deixe de orar se você quer. O problema é todo seu. Deixe. Mas viva com as consequências da sua escolha, da sua postura, da sua decisão. Viva colhendo aquilo que você plantou nesse sentido. Não quer ter uma vida de oração? Tudo bem. Não tem problema. Ou melhor dizendo, tem problema sim, né? Mas quem vive com as consequências disso é cada um que deixa de orar. Assim como quem recebe os ganhos da oração é cada um que ora. E Jesus fala disso em Mateus capítulo 6. O hipócrita é aquele que bate no peito e diz assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como essa corja, eu não sou como esse povo. Tudo que ele quer é a recompensa. E Jesus disse: eles já receberam a recompensa. Mas você, quando for orar, faz o contrário. Entra no quarto, fecha a porta e ore ao Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. E a primeira das recompensas que a gente tem quando ora é a própria presença de Deus. Não é a bênção que você pede que recompensa você quando você ora. A primeira recompensa é a presença de Deus. Amém? Então, para a gente se edificar na fé, nós precisamos orar no Espírito.
Depois o versículo 21 fala uma coisa que é muito maravilhosa. Diz assim: mantenha-se no amor de Deus. Ele não está falando para batalhar na fé? Então ele diz: não se esqueça do ensino dos apóstolos, edifique-se na fé orando, mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida. O que leva o fulano, o beltrano e o ciclano para a vida eterna? Leia o texto. As misericórdias de Jesus Cristo. O que leva o camarada para o céu? Não é o fato de que ele passou a vida se edificando na fé orando, não é o fato de que ele nunca se esqueceu do ensino dos apóstolos, não. Mas é a misericórdia de Jesus Cristo. Você se mantém no amor, esperando que a misericórdia de Deus te leve para a vida eterna. É bonito esse texto exalta muito a Deus. A salvação é obra da graça de Deus. É resultado da misericórdia de Deus. O profeta Jeremias fala disso em Lamentações capítulo 3. Ele diz que é pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. É por conta das misericórdias de Deus que nós podemos ter vida eterna. Não é porque somos bons, não é porque merecemos, não é porque fazemos as coisas corretamente, de forma direita, não é. Devemos fazer as coisas assim, desse modo, sim, mas não é por isso que nós vamos para a vida eterna, não é. Não é. Nós vamos para a vida eterna porque Deus é gracioso, porque Ele é cheio de amor, porque Ele é misericordioso. Mas aqueles que têm um Deus misericordioso, cheio de amor, cheio de graça, como é que eles vivem? Eles vivem de forma santa, eles vivem em oração, eles não se esquecem do ensino dos apóstolos, enfim, há tantas coisas que a Bíblia ensina para nós. E por fim, uma última coisa, versículo 22. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. É preciso então ter compaixão daqueles que estão em dúvidas, daqueles que não estão convictos. Alguns vão ser tirados do fogo, é uma linguagem metafórica. É para mostrar misericórdia com temor. Odiando até a roupa contaminada pela carne. Aqui Judas parece fazer diferenciação entre o pecado e entre o pecador. O salvo, o cristão, ele não tem amor no pecado, mas ele tem amor pelo pecador. Porque é assim que o nosso Senhor vivia, irmãos. Foi assim que Cristo viveu. Cristo viveu rodeado pelos pecadores, e os fariseus diziam para ele assim: esse camarada aí não passa de um beberrão e de um comilão, que vive mal acompanhado. Esse camarada aí não sabe nem escolher amigos. Hominho do gosto ruim. É o que diziam de Jesus. É o que diziam de Jesus. E você nunca vê Jesus fazendo acordos com o pecado, mas você sempre vê Jesus mostrando misericórdia aos pecadores. Você sempre vê Jesus mostrando amor aos pecadores. Aqui Judas está dizendo: tenham compaixão, salvem aqueles que duvidam, arrebatem aqueles que estão no fogo, mostrem misericórdia com temor, odeiem a roupa contaminada pela carne. Mas arrebate a pessoa do fogo, tenha compaixão, mostre amor. Não faça acordos com o pecado, mas resgate o pecador. Porque é preciso batalhar pela fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos.
Em tempos de apostasia, nós precisamos viver com essa convicção, irmãos. Deus nos chamou para isso. A graça do Senhor nos alcançou também para isso. É para que o nosso coração possa ser inundado por compaixão. Porque se não restar compaixão no nosso coração pelo ser humano, pelas pessoas, nós não teremos por que pregar o evangelho às pessoas que ainda estão no pecado. Se nós odiarmos os pecadores, como é que nós poderemos pregar aos pecadores? Às vezes a gente vive uma vida ultra santa, né? Aquela coisa assim, para além daquilo que Deus tem para nós. E a gente passa a odiar o pecador. E Deus não quer que a gente odeie o pecador. O que Deus tem para nós é que nós mostremos ao pecador compaixão. O que Deus quer para nós é que a gente arrebate o pecador do fogo, se for possível. O que Deus quer é que a gente mostre misericórdia. O juízo cabe a Deus. Quem julga é Deus, quem é juiz é Deus. Você não é juiz. Você não tem nenhum martelo na sua mão que você bate e dá a sentença para ninguém. Você não tem capacidades para isso. Deus não te incumbiu disso. Deus investiu você de compaixão, de misericórdia, de amor. Isso sim é missão sua, é missão minha, é nossa missão. Em tempos de apostasia, em tempos de frieza, em tempos de esfriamento espiritual, como é que a gente vive? A gente não pode se esquecer do ensino dos apóstolos, nós não podemos deixar de nos edificar na fé orando no Espírito, e nós precisamos mostrar compaixão aos pecadores que ainda estão oscilando, que ainda estão em dúvidas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.